Olá, meus amores da 31B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático, volume 2, nas páginas 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não se apavorem, é um monte de página, mas tem explicação, tá? Então, a gente vai pegar o livro novo, que é esse aqui, ó. Tá? Vamos abrir lá na parte de ciências, ó. Tia já deixou marcado aqui. E aí, na página 3 tem o início aqui, ó. Investigando sons. Então, aqui, ó, tem um desenho de umas crianças fazendo música, tocando instrumentos. Então, tem uma tocando um violão, outra uma flautinha de boca, né? Outro com chocalho, pandeiro. E aqui ele tá batendo na barriga, fazendo som com a barriga, tá? E aí aqui em cima para nós diz que estamos continuamente em contato com diferentes sons, como um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas nos ambientes, buzina e motor dos carros na rua. Mas o que é o som? O que é isso que a gente escuta, tá? Como ele é produzido? Vocês já pensaram nisso? Como é que o som é produzido? Você está ouvindo algum som neste momento, além da minha voz? Será que existem sons perigosos para nossa saúde? Então, nesse capítulo, a gente vai aprender mais sobre o assunto do barulho, tá? Então, a voz da tia é um som, tá bom? E aí, a gente vai lá para a página 4. A página 4 tem umas atividades aqui para vocês responderem, tá? Então, diz assim: para vermos uma pessoa que está atrás de nós, precisamos nos virar para os nossos olhos captarem a sua imagem. Então, quando a gente precisa olhar para alguém, enxergar uma pessoa, a gente tem que focar os nossos olhos. Já para escutar alguém que está atrás de nós, nós não precisamos virar, pois o som é capaz de contornar os corpos. Então, ele consegue, né, mesmo com o corpo ali atrapalhando, ele consegue chegar nos nossos ouvidos, tá? Ou seja, captado por nossas orelhas, mesmo que estejamos de costas para a pessoa que está falando, tá? Todo momento escutamos sons vindo de todas as direções. Muitas vezes estamos tão acostumados com os sons que ouvimos com frequência que não os percebemos, mas rapidamente nos damos conta quando ouvimos um som diferente e quando alguém nos chama pelo nome. Bom, o que seria um som comum pra gente? O som da geladeira da mãe da gente funcionando. É um barulho, um som que a gente tá tão acostumado a ouvir que a gente não percebe. O som do relógio, né, da máquina do relógio trabalhando ali para contar as horas. Então, se a gente ficar em silêncio vocês em casa, tem um relógio de ponteiro na sala, por exemplo. Se vocês ficarem em silêncio, desligarem a televisão, ficarem em silêncio, vocês conseguem perceber o barulho do relógio. A gente, naturalmente, não percebe porque já tá tão acostumado com esse barulho que a gente não dá bola para ele, tá? Então, aqui a primeira atividade de vocês é: feche os olhos e fique em silêncio por alguns minutos. Que sons você está escutando agora? Faça um X sobre os sons que você ouviu. Então, aqui tem exemplos, ó. Sons de aves, cachorros ou outros animais, música, água, carro passando, pessoas conversando, passos, né? Pessoas caminhando, vento. Então, vocês vão ficar em silêncio na sala de vocês, no quarto de vocês, onde vocês estiverem assistindo a aula. Depois que terminar o vídeo, é claro,
vão ficar em silêncio e vão ver quais são os sons que vocês estão escutando. E vão marcar aqui, tá bom? Depois, outros sons. Quais? Aqui, se tem algum outro som que vocês estão escutando que não está aqui. Aí, vocês vão colocar aqui. Que outro som tem que não tá aqui que vocês estão escutando? Que som é esse? Tá? Aí embaixo tem outras perguntas, ó. Quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos e quais são produzidos por máquinas ou fenômenos naturais? Então, seres vivos seria uma pessoa falando, uma pessoa caminhando, os animais na rua, tá? Fenômenos da natureza, vento, chuva, tá? Isso é um fenômeno da natureza. Máquinas, carro, a geladeira, o relógio, tá? Aí vocês vão me dizer quais são os sons que vocês estão escutando. Depois, alguns desses sons incomodam você? Se sim, por quê? Então, vocês vão dizer se sim ou não. E se algum desses sons incomoda, vocês vão dizer por que ele incomoda vocês, tá? Aqui mesmo, onde eu moro, passa muito carro e fazem muito barulho. E esse som me incomoda, porque eles fazem barulho, não deixam eu ver TV, não deixam eu falar no telefone, tá? É um exemplo. 4. Você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Então, quando vocês estão fazendo as atividades, vocês preferem ficar no silêncio total para fazer a atividade ou preferem escutar uma musiquinha, tá? Aí vocês vão dizer. 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos os mesmos sons? Então, se a gente tá numa fazenda, tá? Ou numa floresta, a gente ouve os mesmos sons que a gente ouve estando na cidade, por exemplo? Aí vocês vão me dizer sim ou não e explicar por quê, tá? 6. E se voltássemos 100 anos no tempo? Que sons seriam diferentes? Então, há 100 anos, quando não tinha carro, quando não tinha avião, quando não tinha televisão, que som seria que a gente escutaria, tá? Depois a gente vai lá para a página 5 e na página 5 começa o conteúdo, a explicação sobre o som, tá? Então diz aqui, ó, como os sons são produzidos? Todos os sons têm algo em comum, desde o criquilar, cantar de um grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como água, madeira e vidro. Aí aqui diz assim, ó, vibrações são oscilações, movimentos, ora para um lado, ora para o outro, movimentos rápidos e repetidos. Então, vibração é como se fosse assim, tá? Isto é uma vibração. Então, o som, ele é produzido por vários seres, tá? Por vários materiais e ele pode passar por uma parede, pela água, pelo um vidro, tá? Ele consegue, o som consegue passar por lugares. Por exemplo, façam um teste. Entre no quarto de vocês, fechem a porta, peçam para a mamãe e para o papai ficarem do outro lado e falem alguma coisa. A mamãe e o papai vão escutar, porque o som é uma vibração, é uma onda, que agora a gente já vai ver o que é isso, e ela consegue passar pela porta do nosso quarto ou pela parede, tá? Aqui, ó, tá mostrando tocarem um tamborzinho, ó. Quando tocamos um tambor, fazemos as membranas vibrarem. Essas vibrações espalham o som. Então, aqui, ó, tem uma membraninha que quando a gente bate, o som sai.
E aqui, ó, vocês estão vendo esses risquinhos? Isso é a vibração do som. A gente não enxerga isso naturalmente, tá? Mas quando a gente faz um som acontecer, isso aqui, ó, aparece porque o som se propagando, tá? Aí aqui para nós diz assim: quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, como um instrumento musical ou até mesmo os nossos passos. Então, se a tia larga a lapiseira, vocês conseguem escutar o barulho dela, o som, tá? A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais que a gente tem aqui na garganta, tá? Essas estruturas se situam na garganta em um órgão chamado de laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar. Então, quando a gente fala, o ar passa por essa membrana que a gente tem na nossa garganta e faz com que o som saia, seja produzido, tá? Então, agora a tia tá falando, o ar sai do meu pulmão, vai passar pela minha garganta e vai fazer com que a minha voz seja produzida e que vocês consigam escutar, tá bom? Então, aqui tá falando, ó, produzindo sons, os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e articular a fala. A tia vai parar o vídeo porque ele tá ficando muito grande e já volta.